Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, que dia abençoado para todos nós, não é? E para trazer mais encantamento e brilho para o seu dia a dia, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E em seguida, o preletor José Maria Coelho ensina o que é necessário para despertarmos a força curativa latente que há em todos nós. É você que escolhe, através do seletor mental chamado pensamento, a onda que você vai estar atraindo para o seu dia a dia. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Possuímos dons adormecidos e capacidades ainda inertes, como, por exemplo, o poder de nos sintonizar e manifestar a saúde perfeita, nossa e de outras pessoas. Vamos aprender agora o que é preciso para despertar a força curativa latente, com o preletor José Maria Coelho. Uma alegria poder estar chegando aí no seu lar, no seu local de trabalho, para mais esse dia estudarmos os ensinamentos da Seitonoi. Nós estamos estudando o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Hoje o tema é bastante interessante, porque nós estamos falando hoje sobre como despertar a força curativa latente. Como fazer para despertar a força curativa latente, ok? Aí o professor nos ensina. Toda ideia concebida na mente assume aspecto fenomênico e se manifesta no mundo da forma. Portanto, para extinguir a doença, é preciso banir da mente a ideia de doença. Mas, lamentavelmente, assuntos referentes a doenças e medicamentos constituem temas de grande interesse para a maioria das pessoas. Quanto mais pensam e falam em doença, no intuito de obter a cura, mais contribuem para que a doença persista. No entanto, as pessoas se interessam muito em notícias sobre doenças, em anúncios de remédios, e isso significa que a maioria está convencida de que a doença existe. A crença de que a doença seja algo real e concreto torna-se muito forte quando a pessoa vive pensando na doença, vivenciada por ela própria e por outras pessoas. Comentários e conversas sobre doenças influem negativamente na mente das pessoas, gerando pensamentos sombrios. Em consequência, as pessoas acreditam cada vez mais que é natural o ser humano adoecer e falam constantemente sobre as dores e os sofrimentos da doença. Desse modo, colocam em ação o poder da imaginação, criam a doença por si mesmas e sofrem. Por isso, então, a ciência mental nos ensina que, ao aprender a controlar o seu pensamento e a dar uma guinada no seu modo de pensar a respeito, então, da inexistência da doença, esse pensamento começa a influir positivamente nas suas células e começa a devolver vida para as suas células. As células começam a vibrar de uma maneira diferente, de uma outra intensidade. E aí, quando ocorre essa mudança, é que ocorre, então, a tal da cura, né, no mundo da religião. Existem pessoas que, na verdade, muitas pessoas sentem essa dificuldade no mundo da religião, da questão de como vivenciar a fé na vida prática, como que pode ocorrer verdadeiramente a cura, justamente porque nós olhamos com os olhos carnais, estamos olhando justamente para o corpo,
para a manifestação física, e você vê, aqui existe uma dor, aqui existe uma dor, aqui existe um tumor. E aí, quanto mais a gente foca nosso estado mental em cima disso, mais a gente acaba sofrendo. E neste artigo que a gente está estudando hoje, o professor Masaharu Taniguchi ele vai dar um enfoque bastante interessante justamente sobre a cura do câncer e o porquê que ocorre, então, esta questão do tumor. E ele diz assim, que quando o consciente da pessoa está atormentado pelos conflitos mentais e emocionais, o subconsciente é afetado e, como sinal de protesto, faz surgir um tumor. Podemos dizer que a pessoa se torna vítima do seu próprio estado mental destrutivo. Emoções estressantes, tais como preocupação, medo, ciúme, irritação, etc., acabam provocando atritos e distúrbio entre os bilhões de células que são a população do corpo humano. Então instala-se um estado anárquico e, às vezes, forma-se um pequeno núcleo de células revoltadas. Assim surge um tumor. O tumor em si é um pequeno universo e o núcleo de células revoltadas é como um grupo de elementos descontentes de uma nação. Devemos saber que o responsável pelo surgimento de uma doença é a ação do subconsciente sobre uma influência negativa da mente ativa, ou seja, do consciente. E isso ocorre justamente porque nós somos seres pensantes. E quando nós começamos a pensar, o pensamento começa a gerar, na verdade, emoções. E o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que nós só pensamos porque sentimos. Ou seja, quando você vai pensar algo, é porque você sente algo em relação àquilo que você está pensando. Por isso, então, que ele diz que o processo da cura, da terapia espiritual, da cura espiritual, ela tem início justamente no seu... o início da cura é justamente quando você começa a curar o seu sentimento. É quando você começa a procurar ver que tipo de sentimento você teve em relação a determinadas circunstâncias que você viveu, que tipo de sentimento você teve que gerou tal pensamento, e esse pensamento gerou determinada ação, determinada manifestação no seu corpo físico. Então, é mais ou menos assim. É o caso de uma pessoa que viveu durante muito tempo, teve muitos sentimentos na infância reprimidos, o pai era muito austero, a mãe era aquela mãe que o seu pai que sabe tudo e ele está certo, você tem que mudar. E a criança e nasceu num lar onde o amor não era expressado, não existia expressão do amor, sempre era repressão, repressão. Esse sentimento foi captado pelo subconsciente e esse sentimento gerou um pensamento. Esse pensamento é o pensamento de ódio em relação ao pai, o pensamento de ódio em relação à mãe que não me compreende, o sentimento de ódio em relação aos irmãos, porque tem aqueles que são os preferidos, os escolhidos, e eu sou o cara que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta da minha presença em casa. Este sentimento inconsciente leva a pessoa a botar sempre o seu corpo físico em situação de risco. E quando não é nas circunstâncias da vida, no trabalho, no meio familiar, ele transforma-se em corpo carnal doente. Por isso que a doença, na verdade, é o padecimento da mente. A mente padece e o corpo chora. O corpo, ele então, responde a esses sentimentos, esses estímulos de sentimentos que foram gerados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso viver. E isso é bastante interessante, e nós vemos isso muito nos ensinamentos da Seichonoye, nas reuniões da Seichonoye, nas orientações pessoais que nós damos por aí afora, nas academias. Pessoas que vêm lá doentes, com um estado terminal muito ruim, de câncer, por exemplo, e que, ao compreender que curando o sentimento cura a doença, a pessoa tem uma transformação radical, e essa transformação radical muda o pensamento, e o pensamento cura a doença. Claro que, quando nós falamos o pensamento cura a doença, não é somente o pensamento que cura a doença. Na verdade, o pensamento que cura a doença, ele é gerado de algumas ações espirituais. E a ação espiritual maior, na verdade, é você compreender. Quando eu mudei o meu sentimento que tinha ódio, mágoa, aversão a algumas coisas, esse pensamento já me deu um alívio muito grande. Mas
a partir daí, quando você muda esse sentimento seu, você desobstrui o canal que estava impedindo você de se ligar a Deus. Aí então, quando você desobstruiu o canal, o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, sua alma é abençoada, recebes a vida eterna, e aí ocorre a cura divina. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas, né, acham que basta só mudar o pensamento que ocorre a cura, isso ausenta Deus da nossa vida. Não, não é isso. Quando nós falamos em mudar o pensamento, significa quando nós desobstruímos esse canal, imediatamente o Espírito de Deus adentra em nossa vida, porque Deus é como as ondas hertzianas do rádio, as ondas da TV. Na verdade, agora que você está nos vendo aqui, é porque você mexeu aí no seletor do seu canal e tal, e descobriu, esse canal aqui está passando o programa da Seite Onoye, e você optou para isso. Tem inúmeros outros canais, mas você sintonizou justamente com esse canal. A vida também é assim. O mundo mental, o mundo da vibração também é assim. É você que escolhe através do seletor mental chamado pensamento, a onda que você vai estar atraindo para o seu dia a dia. E Deus também é assim. O Espírito de Deus está aqui agora. O Espírito de Deus está agora aí no seu lar. Agora exatamente aquilo que você está fazendo. Sentado na TV, batendo aí, passando o café, fazendo o almoço, fazendo o jantar, enfim. Deus está agora aí. Basta você sintonizar com Ele. E como é que a gente sintoniza com Deus? Quando a gente descobre a alegria de viver. Quando a gente faz uma profunda reflexão e percebe que a minha atitude em relação à vida, em relação a um monte de coisas que estavam sufocando o meu sentimento, eu posso mudar através do perdão, através do amor. E no livro Você Pode Curar a Si Mesmo, o professor Masaharu Taniguchi, ele conta aqui um relato bastante interessante de uma senhora que é chamada senhora Iai Hamaguchi. E ela era uma mulher terrível. Parecia que a sua principal ocupação era ralhar todos os dias com os empregados. Cerca de 50 pessoas. E ela passava a maior parte do tempo pensando em demitir algum funcionário por qualquer pretexto. Por isso, o pessoal da vizinhança se referia a ela como a megera, a bruxa. E aí, um dia, né, ela começou a se sentir muito indisposta, submeteu-se a alguns exames no hospital e recebeu o diagnóstico que tinha câncer no estômago. Os médicos lhe disseram que não havia esperança de cura e que só lhe restava pouco tempo de vida. Tanto ela como a família resignaram-se com essa fatalidade. Ela chegou a redigir o seu testamento, estabelecendo que as suas economias deviam ser partilhadas entre seus 5 filhos e vários netos. Mas um belo dia, mesmo para ela, que era conhecida como a megera, a bruxa, etc. e tal, certo dia ela soube a respeito da Seite Onoye por intermédio de uma vizinha e procurou-me no intuito de receber orientação pessoal para a cura. E eu lhe disse, mestre, a doença não existe. A senhora precisa apenas corrigir a sua atitude mental rígida e teimosa, substituindo-a por brandura e afetuosidade. Assim, passará a ter outra visão de vida e verá motivos de gratidão nas coisas que antes lhe pareciam insatisfatórias. Aí, citei vários exemplos que comprovaram isso, e a senhora Hamaguchi, que esperava ouvir conselhos para obter a cura, não entendeu bem a minha orientação no sentido de mudar a atitude mental e se tornar uma pessoa afável. Achou melhor desistir de buscar na Seite Onoye a cura da doença. Mas mesmo assim, continuou frequentando a Seite Onoye, porque toda vez que ouvia o ensinamento, sentia-se aliviada e animada. Daí, no dia 18 de novembro, foi realizada uma sessão de palestras da Seite Onoye em determinado local lá no Japão, e ela foi ouvir a preleção. E o professor Terada fez uma palestra com base no artigo escrito pelo professor Seiichi Taniguchi, publicado na revista Seite Onoye. Tratava-se de um caso de um criminoso condenado à morte que disse ao carcereiro, olha só que história legal. Ele disse assim, antes de morrer, posso fazer um pedido? Quero abraçar um cavalo e afagar-lhe o focinho. Estranhando tal desejo, o carcereiro perguntou-lhe o motivo e o condenado explicou. Desde pequeno, eu gostava muito de cavalos. E o momento mais feliz para mim era quando estava cuidando deles. Meu pai, que era um homem sensível, não compreendia o meu amor pelos cavalos e afastou-me deles.
Fiquei revoltado, comecei a andar em má companhia, tornei-me um delinquente juvenil e, por fim, passei a cometer crimes graves. Acabei preso e condenado à morte. Se meu pai tivesse compreendido o quanto eu amava os cavalos e me permitido cuidar deles, eu não teria acabado nessa situação. O professor Terada explicou que amar é respeitar a vontade do outro e não lhe cercear a liberdade. Tentar impor a própria vontade é um sentimento egoísta que causa sofrimento ao outro e, portanto, nada tem a ver com o amor. E ouvindo isto, esta senhora, que era a bruxa da vizinhança, a pessoa mais horrorosa do mundo, ela começou a compreender: ah, eu sou filha de Deus, eu estava tendo uma atitude mental, agora que eu entendi aquilo que o professor Masaharu Taniguchi quis me dizer, eu estava tendo uma atitude mental em relação à vida muito ríspida, muito dura em relação aos outros. Eu mantinha uma atitude de arrogância, eu não conseguia compreender que era filha de Deus, estava com o coração duro, esse coração duro de ódio fez com que manifestasse em mim esse tumor. Ah, eu estava errada, me perdoe, me perdoe. Aí ela começou então a fazer oração de perdão, aí ela perdoou o marido e perdoou todo mundo, e assim, foi uma mudança radical, e nessa mudança radical ela acabou da noite para o dia, ela foi um dia, na noite dormir, no outro dia acordou sem aquele peso no estômago e acabou descobrindo que o câncer que estava ali havia desaparecido, e aí ela recebeu, na verdade, a cura divina. O professor Masaharu Taniguchi diz assim, que os tumores malignos também são manifestações concretas de nódulos mentais e, portanto, desaparecem quando o paciente consegue mudar radicalmente seu estado mental, cultivando o sentimento de perdão e de gratidão e passando a viver com a mente serena e pacífica. E para viver com a mente serena e pacífica, então, é necessário expressar esse sentimento de gratidão. Aí tem uma pergunta de um colega nosso, de 27 anos, do sexo feminino, com as iniciais VRY, e ela pergunta: que tipo de oração devemos fazer para uma pessoa que está com câncer? Bom, se essa pessoa é um familiar, procure, convidá-lo para participar das reuniões da Seichonoye, procure saber aonde tem uma Seichonoye bem próxima aí, através do nosso site www.sni.org.br, ou se não, você pode dar uma ligadinha no 0800 770 2600 e pedir uma informação onde existe uma Seichonoye aí mais próxima. E a oração que você pode estar fazendo, se é alguém da família, é fazer uma profunda reflexão e a oração para perdoar. A oração para perdoar cura qualquer situação. A oração para perdoar você encontra no livreto Meditação Shinsokan e outras orações. E lá está escrito: eu perdoei você, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus, eu amo você, você me ama também. Essa oração desfaz os nódulos mentais de ódio, tristeza, mágoa, ressentimento, vergonha e culpa, e aí Deus se manifesta e vai haver com certeza a cura divina, ok? Então, você que fez essa pergunta, por favor, procure então a Seichonoye e comece a fazer esse tipo de orientação. Caso a pessoa não conhece a Seichonoye, é um vizinho seu, é alguém mais distante, você também pode estar fazendo forma humana, doa a revista da Seichonoye para essa pessoa. Com certeza a vida vai se transformar e vai ser uma vida assim maravilhosa, ok? Muito obrigado então pela atenção e até um outro programa. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Sua companhia é a nossa maior recompensa. Para levar a alegria e paz ao seu lar é que existe o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E olha, quando nos voltamos totalmente para Deus, uma misteriosa força passa a consertar, modificar e corrigir tudo em nosso destino. Vamos fazer isso agora, em nosso momento de oração. Muito obrigada pela companhia. Oração para manter puro e saudável o templo de Deus. Deus é Espírito. Por essa razão, todas as coisas do céu e da terra criadas pelo Espírito são também, na sua essência, existências espirituais, e nada existe que seja constituído de matéria. Como o homem nasceu como suprema realização de Deus,
Nem é preciso dizer que o seu corpo é existência espiritual, embora pareça corpo carnal. Podemos conhecer o corpo carnal através da consciência, mas o corpo carnal não pode conhecer a essência da consciência. Isso porque o corpo carnal não passa de sombra e não possui mente. Se o corpo carnal parece ter consciência, é porque no âmago do corpo carnal existe o corpo espiritual, dotado de consciência ou mente, o qual sente, vê, pensa e está comandando todas as complexas funções fisiológicas que se processam dentro do corpo carnal.